Olá, meus amores, tô de volta. No outro vídeo eu jurei que eu não ia parar, né? Parei de novo. Mas se vocês me acompanham lá no Instagram, e quem não acompanha pode acompanhar, tá? Já vou deixar o arroba aqui. Eu passei por um processo meio complicado, tive um acidente, jurei que eu ia fazer conteúdo com um bracinho só, mas não foi possível. Mas aqui estou eu, né? Hoje eu vou falar sobre um assunto assim muito importante. Muitas pessoas vêm relatando casos comigo. Está crescendo muito os diagnósticos e até diagnósticos tardios. Então, hoje nós vamos falar sobre o autismo nesse vídeo. Então, se você quer saber um pouco mais, se você quer saber sobre sintomas, tratamentos, fica nesse vídeo comigo que eu vou te falar as melhores formas de você estar aí descobrindo e de você estar também tratando esse problema. Bom, é muito importante, antes de a gente começar a falar, a gente entender o que é, né, o autismo. Hoje estão tendo muitos diagnósticos errados e muitas pessoas que passaram a vida toda achando que tinham algum problema, que tinha algum problema de personalidade, é aquela criança que não conseguia obedecer, que não conseguia aprender. E nós que somos assim um pouco mais velhos, a gente lembra muito dessas crianças que eram criadas às margens da sociedade, crianças que não conseguiam evoluir no ensino e não se tinha diagnósticos, não se falava sobre isso, então essa criança ia passando, né, por várias fases, sem conseguir, sem ninguém entender o que tinha de diferente, né? Por muitas vezes até essa criança pode ser taxada de uma criança birrenta, uma criança que não quer obedecer, mas na verdade pode existir, é claro que não são todos os casos, né? É importante a gente entender que algumas coisas sobre criação também levam a criança a ter talvez um comportamento um pouco de mais de rebeldia. Nós não estamos falando de rebeldia, nós estamos falando de um distúrbio no desenvolvimento dessa criança e muito provavelmente esse distúrbio ele vem lá genético, né? Ele vem desde que essa criança é gerada. E quando eu falo genético, eu sempre falo aqui no canal, o termo genético ele não quer dizer que é um problema genético que foi passado de pai, de mãe para filho. Muitas vezes é um problema na hora da formação do feto mesmo, que veio algum gene deficiente e acabou gerando esse distúrbio. Então, é um distúrbio de desenvolvimento que acaba afetando a fala da criança, a interação social, né? As crianças autistas, elas têm muita dificuldade de falar. A gente tem muitos casos de não verbal, que são crianças que realmente não falam, de interação mesmo social, crianças que não conseguem manter contato visual, crianças que não conseguem se relacionar mais tarde, né, quando já vão para uma área de escola, ou mesmo em parquinhos, momentos que as crianças gostam de socializar, essa criança tem dificuldade, ou mesmo ela simplesmente não se socializa, ela não fica próxima. E é importante a gente ressaltar também, falando de autismo, inclusive não dá para falar tudo em um único vídeo, porque é uma coisa muito complexa, né? É uma situação muito complexa que requer muita análise de caso a caso. E falando de caso a caso, tem vários graus. Inclusive, tem pessoas que descobrem o autismo já na fase adulta. Ela percebe que ela sempre teve um comportamento um pouco diferente do que esperado, e aí consegue fechar esse diagnóstico. E muitas vezes ela passou ali, ela aprendeu, ela conseguiu passar pelas etapas escolares, ela conseguiu se formar na faculdade, ela tem um relacionamento, mas ela tem umas dificuldades, né, de interação. Tem uma dificuldade também que muitas mães, né, de crianças autistas relatam, que é a questão de texturas, né, a criança tocar em determinadas texturas, e isso acaba atrapalhando diretamente o fator alimentação. Então, a seletividade alimentar numa criança com autismo é muito comum e muito frequente. É muito comum a gente ouvir que a criança ela está enquadrada no espectro autista, exatamente porque existem níveis, né? Existem níveis de comprometimento, níveis de sintomas. Então, é um grupo muito diferente. Você não coloca numa caixinha, não são todos os autistas que terão os mesmos sintomas e não terão os mesmos tratamentos. Então, é bem importante a gente entender que existem características que são muito individuais para cada nível, né? Para cada nível desse espectro. Então, existem crianças que têm um autismo muito leve, outras já têm um autismo um pouco mais grave, onde mais situações estão ali comprometidas, né? A criança que não vai conseguir falar, uma criança que não vai ter uma interação muito legal. Mas existem também pessoas que levam uma vida bem perto do normal e bem mais tarde descobrem, ou existem pessoas que passam a vida toda sem ter um diagnóstico fechado. Bom, os principais sintomas que geralmente levam a uma mãe, um pai a suspeitar, né,
do autismo na criança, geralmente essa criança ainda bem pequena, ela vai ter alguns comportamentos que não são muito esperados na sua idade. Mas o que ocorre? Geralmente essa criança ela tem um desenvolvimento bem parecido com o de uma criança, né, sem nenhum comprometimento, ela vai andar na idade normal, ela vai fazer as coisas que as crianças fazem. Só que a gente tem que estar muito atento a comportamentos que são um pouco diferentes, assim, né? O autista, ele tem costume de ter paixão por uma determinada coisa e querer se prender só naquilo ali. Ou ter um comportamento um pouco diferente. Por exemplo, ao invés de pegar um carrinho de brinquedo mesmo, e ficar rodando com ele, ele costuma brincar com o carrinho com as rodinhas para cima. Isso aí pode ser um sinal de alerta, né? Se o seu filho faz isso repetidamente, se ele não aceita rodar com o carrinho ali da forma tradicional, né? Não quer dizer que a criança virou o carrinho com a rodinha para cima uma única vez, é autista. Mas são comportamentos que a gente precisa de avaliar, e esses comportamentos ali em conjunto, eles acabam levando a gente a suspeitar e procurar um especialista. É claro que esse diagnóstico ele só pode ser fechado por especialistas e muitas vezes precisa de uma equipe multidisciplinar para fechar esse diagnóstico, mas são coisas que são muito importantes a gente estar observando ali no dia a dia das crianças. Se você convive com crianças, seja na escola, seja filhos, sobrinhos, é importante você ter esse olhar assim mais apurado. Uma coisa também que é bem comum é a criança que não mantém contato visual. Ela não te olha nos olhos, ela não gosta de ter um contato visual. Não responde geralmente quando você chama pelo nome, ela não interage com o que está acontecendo ao redor dela, né? Às vezes você chama ela para fazer uma determinada atividade, mas ela não interage ali com você. Então, isso pode ser um sintoma assim, bem precoce já do autismo, e é importante a gente entender isso, né? É claro que tem crianças que são retraídas, então é bem importante a gente entender se é um comportamento, né, de uma timidez da criança, ou se realmente é um comportamento que precisa de alerta dos pais. As crianças autistas também, elas têm muita questão de hipersensibilidade. Isso pode ser a texturas, a luz. Então, é uma coisa importante também de você observar. Se essa criança rejeita alimentos com determinadas texturas, se essa criança não suporta ficar em ambientes assim, muito iluminados, em especial a luz do sol, né? Se ela não tem nenhum tipo de outro problema, porque às vezes ela pode ter um problema ocular, né? Que essa questão pode trazer essa sensibilidade. Ou um problema na pele, ou qualquer problema que iniba essa criança de tomar sol. Mas se ela não tem nenhum tipo de diagnóstico e ela tem essa hipersensibilidade, é importante investigar o autismo. Bom, como eu falei, em um vídeo só, para a gente falar todas as particularidades, realmente não é possível, né? Eu vou gravar uma parte 2 desse vídeo, vou gravar mais coisas, assim, um pouco mais específicas sobre cada caso, sobre níveis, né? A gente pode estar estendendo esse bate-papo aí para outros momentos. E hoje, assim, eu gostaria de estar explanando aqui só o primeiro momento ali, o que você deve fazer, né? Você percebeu que o seu filho está tendo um conjunto desses de sintomas, é bem importante a gente ressaltar também que geralmente não é um sintoma só. A criança vai ter aí um conjunto de sintomas. Então é muito importante você procurar ajuda, né? Procurar um neuropediatra, procurar uma equipe multidisciplinar, ele passar por uma avaliação de fono, para poder verificar realmente se vai estar fechando esse diagnóstico ou se realmente ele pode ter atrasos devido a outras questões, né? E se você chegou e fechou esse diagnóstico, é muito importante entender que dá para levar uma vida bem próxima do normal, que essa criança, se ela precisar, ela vai usar medicações, ela vai ser acompanhada, ela vai fazer terapias que vão ajudar essa interação social, né, a minimizar essas hipersensibilidades. É muito importante ela ser acompanhada por um nutricionista por causa da seletividade alimentar que está presente em muitos dos casos. Mas fazendo tudo isso, é muito possível que você consiga ter uma vida normal. E lembre-se, não tenha medo de ir atrás do diagnóstico. Muitas mães passam a infância toda da criança negligenciando isso, tentando não aceitar que pode ter algo diferente com o filho, algo que necessite de uma atenção maior. E muitas vezes você está colocando essa criança em sofrimento porque ela está deixando de aprender como ela deveria, porque ela precisa de uma atenção especial, ela está deixando de se alimentar como ela deveria. E procurar um diagnóstico é um ato de amor com seu filho. Se você ficou com alguma dúvida ainda a respeito disso, pode compartilhar aqui comigo nos comentários. Eu vou estar respondendo cada um. E também, se você quiser me dar uma sugestão para temas dos próximos vídeos, né, sobre esse assunto, pode ficar à vontade.
Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, a página @mãesoueu1, e também se inscreva aqui no canal para você ficar por dentro dos vídeos que nós postamos. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até o próximo vídeo.